Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, estamos de volta para bater o nosso papo, para conversar um pouquinho sobre a nossa história. Vocês têm me ajudado muito, porque nessa história de gravar esses áudios, eu estou repassando a minha vida e estou fazendo a minha terapia. E está sendo muito bom, viu? Eu estou vendo o quanto tenho sido dirigida e abençoada por Deus. O quanto a minha vida está me parecendo melhor do que era no passado, porque eu estou conseguindo ver o tapete do lado do tapeceiro. Nos últimos áudios eu falei sobre o casamento, falei sobre os filhos que chegaram, sobre as nossas finanças, e eu hoje queria dar mais umas pinceladas a respeito dos nossos filhos. Eles realmente vieram preencher a minha vida de uma maneira completa, assim, de alegria com a família. Todos eles sempre foram muito obedientes. E uma coisa que a gente aprendeu em nossa família é falar a verdade. E isso foi muito bom, porque o ensino do Senhor realmente, quando a gente ensina os filhos a palavra de Deus, eles obedecem. Nem é tanto para obedecer papai e mamãe, é para obedecer o Senhor. E esse temor ao Senhor eles tinham. Então eu me lembro que algumas situações falaram a verdade quando realmente estavam em prejuízo para falar a verdade, mas falaram. E era muito interessante ver como o jeito deles assim diante das situações complicadas. Primeiro eu queria lembrar que os três sempre foram muito brincalhões, eram os três somente brincando, não tinha assim muita relação, como hoje tem quando vai para a creche, conhece muitas crianças. Para eles a creche deles era em casa mesmo. Eles brincavam, o Cláudio mais velho gostava de inventar umas brincadeiras para aperrear os irmãos, e era aquela confusão, aquela brincadeira, eles riam e se zangavam ao mesmo tempo. O Clélio já nasceu com um jeito de linguista, de falar palavras diferentes. E era tão interessante, eu ficava rindo com as palavras que ele inventava. Quando ele estava meio enjoado da vida, ele dizia que estava choim, choim. A outra palavra que ele gostava de dizer, ele dizia para o pai: eu gosto tanto de papai, chega a dar uma firuleza. Essa firuleza era assim um amor que mexia com o coração, com as entranhas dele, né? Essa firuleza a gente nunca esqueceu. E ele era assim muito engraçado no que fazia. Clélio, por exemplo, uma vez, bem pequeno ainda, ele estava... ele gostava de pegar, quando sujava o chão, eles pegavam qualquer pano e passavam ali no chão, e eram até habilidosos, mas pegavam qualquer pano. E um dia Clélio pegou uma toalha de prato para enxugar o chão que ele tinha molhado. E aí eu disse, quando eu vi depois a toalha de prato suja, eu disse: ai, quem foi que enxugou o chão com essa toalha? Aí Clélio disse: mamãe, eu acho que foi Suzy. Aí eu disse: mas também já tá velhinha, vai ficar para chão mesmo essa toalha. Ele disse: mamãe, eu se enganei, não foi Suzy não, fui eu. Eu achei interessante que ele já estava ficando agoniado porque tinha mentido. E achou ótimo poder consertar essa mentira, né? Mas, na verdade, eles tinham, assim, muito cuidado para falar a verdade. Isso foi uma coisa muito preciosa que eu vivi com a minha família. A gente nunca teve o hábito de mentir, não. Só teve uma mentira que eu disse para meus filhos, mas eles entenderam depois. E como a gente conta a história de fada, história da carochinha, eu contei a história do Papai Noel. E o Papai Noel, aconteceu que eles esperavam esse Papai Noel no Natal. Só que quando eles completavam uma certa idade, antes que os colegas do colégio falassem, brincassem, zombassem deles, eu já chamava e dizia a história verdadeira, né? Eles ficavam observando assim. Eu digo, mas não diga para seu irmão, não. Deixa ele chegar nessa idade que eu conto para ele também. E assim eles guardaram o segredo um a um. E só a Suzy que não precisou guardar o segredo, né? Foi a última que soube. Mas, na verdade,
Esse aí foi uma mentira, mas eu quero dizer que não foi na intenção de mentir, não. Foi a intenção de contar uma história que todo mundo contava e eu queria que eles tivessem a mesma brincadeira que os outros tinham. Mas nós não gostávamos de mentir, não. Outra coisa também que me ajudou muito a educar esses meninos foi eles obedecerem. Às vezes eu percebia que eles não estavam querendo fazer daquele jeito, não. Mas eles obedeciam. É por isso que eu digo, ensinar a palavra de Deus às crianças é ótimo, maravilhoso. Porque eles obedecem sabendo que estão obedecendo a Deus. Talvez se fosse a mãe, eles quisessem enganar um pouquinho, mas a Deus eles queriam obedecer. Isso foi precioso na nossa vida. Então eu quero dizer que os meninos faziam as brincadeiras deles, tinha aquelas coisas que toda criança tem. Diz assim, então você não teve trabalho nenhum com seus filhos, que eles eram muito bonzinhos. Eles eram muito bons, mas eles também davam trabalho, né? Tiveram todas as doenças que as crianças têm, eu cuidei deles. Mas foi assim uma coisa muito boa, ter filhos para educar. É uma pena que a gente hoje não seja ensinado a educar os filhos. Hoje está melhor, mas no meu tempo eu não tive orientação de como ser esposa nem como ser mãe. E tudo foi aprendido assim, como se diz no supapo, fazendo. E nessa história eu fico assim pensando, coitados dos meus filhos, eles foram cobaias, né? Mas no final da história, com a graça de Deus, com a orientação de Deus, com o temor de Deus, nós conseguimos sobreviver, né? Hoje os nossos filhos têm assim uma conduta que me alegra muito, como eles são generosos. Falar em generosidade, foi interessante que sempre eles recebiam presentes no Natal, no aniversário e no Dia das Crianças. Por mais apertado que a gente tivesse, mas eles ganhavam o presentinho deles, por mais simples que fosse. Mas eu percebi junto com meu marido que Clélio nasceu no mês mais difícil, que o presente que saía para eles era muito difícil e nem sempre era exatamente igual ao dos irmãos. Porque ele nasceu em fevereiro, era justamente o mês que a gente tinha mais despesa de colégio, né? Fardamento, material escolar, matrícula, tudo caía para esse mês. Então, quando foi um dia, nós decidimos dar um presente melhor para Clélio. E ele recebeu no aniversário dele uma bicicleta. Foi uma festa. Mas ele ganhou o presente e nós falamos para ele para os meninos que todos iam usar, agora que pertencia a Clélio. Quando foi bastante tempo depois, a bicicleta já não servia mais para eles, então resolvemos vendê-la no lugar onde alugavam bicicletas. Com a renda dessa venda, então Clélio seria o dono, porque na verdade a bicicleta era dele. Mas ficou de comum acordo que esse dinheiro seria repartido entre os três. Eu achei tão lindo assim, o coração de Clélio dividiu claramente, prontamente com os três irmãos. Todos ficaram felizes com aquele dinheirinho, que era coisa pouca, mas que eles aprenderam realmente a generosidade. E eu hoje vejo que todos três têm um coração generoso. Nenhum é egoísta, nenhum pensa primeiro em si. Eles realmente não foram educados para viver nesse mundo, não. Mas eu tenho certeza que Deus se alegra com a vida deles. E eu acho que a gente deve se esforçar para ensinar os filhos o caminho do Senhor, ainda que eles pareçam diferentes do mundo. Porque realmente nós vamos agradar a Deus assim e eles vão ser felizes, vão ser bem-aventurados. Eu penso aqui, como é que a gente está hoje criando os filhos, né? Porque parece que os conceitos de educação estão tão diferentes, as coisas estão tão mudadas. Meu Deus, eu não sei como é que meus netos estão conseguindo educar os meus bisnetos. Eu oro muito por eles. Mas eu peço que cada um pense bem numa coisa. A palavra de Deus permanece para sempre. Os métodos de ensino, as formas como as pessoas ensinam você a criar os filhos, elas vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu quero lhe dizer agora que o meu desejo
é que você veja na sua velhice, tenha os frutos que Deus tem me dado a alegria de colher com os meus filhos. Maravilhosos filhos, todos três maravilhosos, filhos bons, sei que me amam, sei que me ajudam em tudo que eu preciso, e eu louvo a Deus pela vida deles. Eu quero dizer para vocês, vale a pena educar os filhos nos caminhos do Senhor. Seja assim na sua vida, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor todo o tempo, seja verdadeiro, obedeça a palavra e você vai colher frutos doces na sua vida. Seja assim para a glória do Senhor. Amém e amém.